Eu sempre me embanano. Ela parece aquela senhora, sabe, Alice, que ganhou um equipamento e tá aprendendo a Não mexer. posso falar nada. Eu não posso falar nada, sou igual. Sou igual. Viu? Ai, olha, não sei mexer em nada. Jovens senhoras. Jovens senhoras que gostam de sentar e tomar os seus chazinhos e comer os seus bolinhos. Exatamente. Exato! Cozinhar, sabemos. Tecnologia? Não. Me bota uma cozinha que eu sei fazer várias coisas. Deixa eu só. Como é que era? Meu Deus, né? É que eu acho que tem que. Ah, sabia. Então vamos lá, né? Hoje é o nosso último encontro do livro do Caibalion, né? Não do melhor, mas do Caibalion. Pouquíssimas páginas. Depois eu junto. Hoje a gente vai ler o capítulo 15, então, os axiomas herméticos. Mas antes disso, a gente vai fazer a nossa elevação. Isso. Então, que seja uma noite agradável, que a gente consiga trocar muita ideia. Vamos sentar um pouquinho, fechar os olhos. Quem não pode fechar os olhos, que tá assistindo, faz uma respiração. Talvez tenha, talvez não. É. Eu tô no piano? Bota na nossa. Respira fundo. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Mais uma vez, inspira pelo nariz, solta pela boca. Quando soltar o ar, solta as partes do corpo que estão sendo tensionadas no momento. Solta as preocupações. E leva a atenção lá para os pés. Vai percebendo os teus pés, tornozelo, subindo até o joelho, coxa, pelve. Percebe o abdômen, as vísceras, o peito, toda a extensão dos braços até a ponta dos dedos. Relaxa o pescoço, garganta, maxilar, língua. Os músculos da face, como se ela derretesse um pouquinho. O globo ocular, o couro cabeludo, descendo pela nuca, soltando o peso dos ombros. Toda a extensão da coluna, o dorso das costas, a lombar, cóccix,
parte posterior das pernas e os pés. Agora o nosso exercício é ouvir a batida, o som do coração. E quem não consegue, o foco e a intenção é na tentativa. Vai levar a tua atenção pro ponto entre as sobrancelhas, até o topo da cabeça, o nosso chakra frontal, aonde a gente questiona aquilo que se apresenta, onde a gente traduz e arquiva aquilo que ressoa, aquilo que faz sentido. E o ponto de encontro entre o sentir, o cardíaco, e o nosso pensar é a garganta. Leva atenção à garganta, o chakra da nossa expressão. E devagarinho, vai mexendo os pés, as mãos, dá uma espreguiçada e abre os olhos. Nossa, esquentei de um jeito. Então vamos lá, nossa leitura. Os axiomas herméticos. A posse do conhecimento, sem ser acompanhada de uma manifestação ou expressão em ação, é como o amontoamento de metais preciosos, uma coisa vã e tola. O conhecimento é como a riqueza destinada ao uso. A lei do uso é universal, e aquele que viola esta lei sofre por causa do seu conflito com as forças naturais. Isso condiz muito com o que eu e a Rafa a gente começou a fazer quando teve a ideia do Melhor, assim, né, de criar esse grupo de estudo, realmente passar essa chama, né, de manter aceso a chama do conhecimento, a chama dos livros, dos conhecimentos que a gente considera que fizeram uma mudança, assim, na nossa percepção de mundo, na nossa percepção de vida. Então, esse comecinho já nos diz isso, né? Que todo conhecimento que a gente adquire, ele precisa vir com a prática também, né? Então, como a frase da Helena Blavatsky, que ela sempre fala, né, que é honrar as verdades com a prática. Então, tudo aquilo que a gente sabe, né, tudo aquilo que a gente já é consciente, a gente tem o dever, né, de trazer ação, né, trazer um movimento para a vida.
Isso é bem legal da gente refletir. Os preceitos herméticos, conquanto sempre tenham sido bem guardados na mente dos seus afortunados possuidores, pelas razões que já dissemos, nunca foram destinados a simplesmente acumulados e ocultados. Nunca foram destinados a ser simplesmente acumulados e ocultados. A lei do uso está contida nos preceitos, como podeis ver pela referência à citação acima do Kaibalho, que a estabelece energeticamente. O conhecimento sem o uso e a expressão é uma coisa vã, que não traz bem algum ao seu possuidor ou à sua raça. Guardai-vos da avareza mental e expressai em ação aquilo que aprendestes. Estudai os axiomas e aforismos, mas praticai-os também. Damos a seguir alguns dos mais importantes axiomas herméticos do Kaibalho, com alguns comentários juntos a cada um deles. Fazei-os vós mesmos, praticai-os e usai-os, porque eles não são realmente vossos, enquanto não estiverdes usados. Para mudar a vossa disposição ou vosso estado mental, mudai a vossa vibração. Todos podem mudar as suas vibrações mentais por um esforço da vontade, na direção determinada, fixando a atenção sobre um estado mais desejável. A vontade dirige a atenção, e a atenção muda a vibração. Cultivai a arte da atenção, por meio da vontade, e aprendereis o segredo do domínio da disposição e dos estados mentais. Existe também aquela frase de que a energia segue pensamento. Então, todo pensamento, às vezes a gente não sabe por que que os nossos projetos eles dão andamento, por que que aquilo que a gente queria que manifestasse na nossa vida não vai para frente, não desenvolve, né? E aí está um questionamento: será que a gente está dedicando realmente tempo e energia o suficiente para que esse projeto ele se desembrulhe, para que ele floresça? Ou a gente muitas vezes está dedicando a nossa energia, o nosso pensamento a coisas que não contribuem para o nosso crescimento, né? Para que a nossa vida ela seja de acordo com aquilo que a gente quer viver, né? Muitas vezes a gente, pela vida mesmo, né? É super compreensível, às vezes a gente dedicar tempo a tentar solucionar um problema que a gente está passando no nosso dia a dia, né? Mas é muito mais benéfico se a gente começa a pensar em soluções, né? Não só pensar na vida também alheia também, que às vezes a gente se perde, né? Pensando na vida alheia, na vida dos outros. Então, tudo isso que a gente dedica o nosso pensamento, a nossa energia, é o que vai crescer, né? Então, essa parte que é bem legal da gente refletir, né? Sobre quantas vezes a gente já não colocou a nossa atenção em coisas que não somam na nossa vida, né? Que não nos colocam diante do caminho que a gente quer seguir. Eu já fiz muito isso na minha vida, né? Já dediquei muito tempo a coisas que foram passageiras, e aí a gente tem que, uma hora, tomar consciência disso, né? E começar a dedicar para aquilo que a gente realmente quer, de fato, construir, né? E eu acho que é interessante esse axioma, porque mostra como a gente entra e sai de estados mentais a partir da nossa vibração, né? Então, quando a gente quer criar algo, a gente quer fazer algo que dê certo, que nem Kevin trouxe, a gente pode mudar a nossa vibração diante daquilo. A gente pode olhar para um desafio, para algo que se apresenta e sentir medo e deixar com que a nossa mente
Nossa, vou. Não sei se tá fazendo. Que é o outro. Mais um. Aí, mais um. Aí. Você tava na dúvida se deixava ligado antes de dormir. Hoje já não vou deixar, porque parece que é mau contato ali na tomada. Né? Mas enfim, quando a gente vê algo que aquilo se gera um desconforto na gente e acaba os nossos pensamentos indo para coisas negativas, né, de medo, de insegurança, e isso vai influenciar, como o Kevin trouxe, né, que essa energia segue pensamento. Então a gente consegue sair desses estados mentais de pessimismo, de medo, mudando a nossa vibração. E a gente consegue fazer isso muitas vezes através de uma música que a gente coloca, de conversar com alguém que vai fazer a gente ver as coisas por uma outra perspectiva, dar umas risadas, ou de movimentar o nosso corpo. Tudo isso pode auxiliar a gente a sair daqueles estados mentais que às vezes nos colocam em sofrimento. Exatamente. Acho que essa máxima esse lembrete, assim. A outra vem para complementar, né? Para destruir uma desagradável ordem de vibração mental, ponde em movimento o princípio de polaridade e concentrai-vos sob o polo oposto ao que desejais suprimir. Destrói o desagradável mudando a sua polaridade. Essa é uma das mais importantes das fórmulas herméticas. É baseada em verdadeiros princípios científicos. Nós vos dissemos que um estado mental e o seu oposto eram simplesmente os dois polos de uma coisa só, e que a polaridade pode ser invertida pela transmutação mental. Este princípio é conhecido pelos psicólogos modernos, que o aplicam para a destruição de hábitos desagradáveis, mandando os seus discípulos concentrarem sobre a qualidade oposta. Se for de verdes, se fordes possuídos pelo medo, não percais tempo tratando de destruir esse medo, mas cultivai imediatamente a qualidade da coragem, e o medo desaparecerá. Muitos escritores exprimiram esta ideia muito claramente empregando o exemplo do quarto escuro. Não deveis tirar a escuridão, mas simplesmente abrir as janelas e entrando a luz. A escuridão desaparece. Para destruir uma qualidade negativa, concentrai-vos sobre o polo positivo dessa mesma qualidade, e as vibrações se mudarão gradualmente do negativo ao positivo, até que finalmente ficais polarizado no polo positivo em vez de no negativo. O inverso é também verdade. Como muitos criaram as suas mágoas quando puseram-se a vibrar constantemente no polo negativo das coisas. Pela mudança da vossa polaridade, podeis dominar os vossos defeitos, mudar os vossos estados mentais, refazer as vossas disposições e formar o caráter. Muitos dos domínios mentais dos hermetistas avançados são devidos a esta aplicação da polaridade, que é um dos mais importantes aspectos da transmutação mental. Lembrai-vos do axioma citado previamente, que diz: a mente, também como os metais e elementos, pode ser transmutada de estado em estado, de grau em grau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em vibração. Ali falando do medo, me lembrou aquela frase que todo mundo fala, tipo, ai, tá com medo, vai com medo mesmo. E se a gente pensar, é como se tu tá no polo do medo, tu tá sentindo medo, tu vai caminhando até o outro polo. Então, andar nesse processo é também andar na vibração, porque
Tu traz o movimento, porque se a gente fica ali com aquele medo que paralisa, é ali que a gente vai ficar, né? Então, Exatamente. tipo, seguir independente do medo faz com que a gente consiga trazer a transmutação desse polo de medo para coragem. Achei muito bom. Exatamente. E tudo está em movimento, né? Então, se a gente, ou, que nem ela falou, né? Se a gente não vai com medo, a gente vai sempre retroceder, né? A gente vai sempre permanecer nesse estado de não confiança na vida também, né? A gente não vai gerar aquela dúvida, né? De tipo, vou arriscar, eu vou me colocar nessa realidade para ver que, que, que eu sou diante desse grande abismo também, né? E daí a gente começa também a ter consciência de quem a gente é também, né? Tipo, se tu tá com medo é que alguma parte tu ainda não tá pronta para lidar com tamanha dificuldade, né? Mas acho que é um momento também da gente ter um processo de autoconhecimento também. Saber onde melhorar, onde precisa dar uma atençãozinha, assim, né? E acontece na prática, né? Exatamente. O domínio da... Só, Pode falar. só um parênteses que como assim, sincronizou, assim, eu de tarde mesmo estava ouvindo um podcast falando sobre medo. Olha só. E daí eu acabei de muitas coisas assim que eles foram falando, e essa frase realmente vai com medo mesmo. Coragem também, falando sobre coragem. Eu lembrei muito desse podcast também. Ai, que E bom. bem, era só isso mesmo. Uhum. Tá ótimo. Porque é isso, né? Muitas vezes a gente tem medo dessa emoção, né? A gente tem... Porque é desconhecido, o medo é desconhecido, né? Então a gente tem medo de sentir medo. E a gente não se abre a experienciar o que quer dizer nessa sensação, esse sentimento, nessa emoção. É uma emoção importante para a gente ter essa clareza de o quanto que a gente está pronto realmente, de fato, para as coisas. O domínio da polarização é o domínio dos princípios fundamentais da transmutação mental, ou alquimia mental. Porque, a não ser que adquira a arte de mudar a sua própria polaridade, ninguém poderá influir sobre os que o rodeiam. A compreensão perfeita deste princípio tornará a pessoa apta a mudar a sua própria polaridade, bem como a dos outros. Se ela quiser empregar o tempo no estudo e na prática necessária para possuir a arte, o princípio é verdadeiro, mas os resultados obtidos dependem da paciência e da prática persistente no estudante. O ritmo pode ser neutralizado pela aplicação da arte de polarização. Como explicamos nos capítulos antecedentes, os hermetistas ensinam que o princípio de ritmo se manifesta no plano mental, tanto como no plano físico, e que a contínua sucessão de disposições, sensações, emoções e outros estados mentais é devida ao movimento à direita e à esquerda, por assim dizer, do pêndulo mental que nos leva de um extremo de sensação a outro extremo. Os hermetistas ensinam também que a lei de neutralização habilita a pessoa a dominar, em grande parte, a ação do ritmo, no conhecimento interior ou consciência. Como explicamos, há um plano superior de consciência, do mesmo modo que há um plano inferior ordinário, e o mestre, elevando-se mentalmente ao plano superior, faz um movimento do chamado pêndulo mental, manifestar-se no plano inferior e ele, estando no plano superior, escapa conscientemente do movimento inferior. Isto efetua-se pela polarização na seidade superior e depois transportando as vibrações mentais do ego acima das do plano ordinário de consciência. Isto é, semelhante ao elevamento acima de uma coisa, deixando-a passar por baixo de vós.
O hermetista avançado polariza-se no polo positivo do seu ente, o polo eu sou, ao contrário do polo da personalidade, e pela recusa e negação da ação do ritmo, eleva o seu próprio plano de consciência. E permanentemente, firme na manifestação do seu ente, deixa o pêndulo mover-se no plano inferior sem mudar a sua polaridade. Isto é realizado por todas as pessoas que atingiram todos os graus do domínio próprio, quer compreendam a lei, quer não. Tais pessoas simplesmente recusam deixar-se mover pelo pêndulo das condições ou emoções e, afirmando constantemente a sua superioridade, permanecem polarizadas no polo positivo. O mestre, por consequente, atinge o grau muito grande de progresso, porque compreende a lei que está dominando por uma lei superior, e pelo emprego da sua vontade alcançam equilíbrio e estabilidade mental, quase impossível de ser acreditado pelos que se deixam mover à direita e à esquerda pelo pêndulo mental das condições e emoções. Eu acho que aqui é quando a gente tem um controle sobre, que nem ele fala, né, sobre as nossas emoções, sobre o nosso comportamento, sobre as coisas que a gente pensa e como a gente age, né, que nem no trânsito. Pô, tu tá no trânsito, tá numa tranqueira e tudo mais, tem gente buzinando, muitas pessoas elas vão se deixar por essa energia inferior, né, dali de competitividade, de querer chegar uns primeiros que os outros no local desejado. Quando a gente está centrado e a gente tem autoconhecimento e essa autoconsciência de si, a gente se coloca superior aqui numa elevação, né? A gente vê a situação e sabe que não vai adiantar buzinar, e sabe que não vai adiantar xingar ninguém, né? Sabe que é desnecessário, é um gasto de energia extremo tu entrar nesse ritmo que muitas vezes essas condições, né? A condição do coletivo te coloca, né? Então, quando a gente tem essa total consciência de quem que a gente é e quem que a gente quer ser, a gente não se deixa pegar por esses enredos energéticos, a gente não se deixa levar por essas energias inferiores, né? Isso a gente pode aplicar em todos os aspectos de vida, né? Até quando uma pessoa vem e briga com a gente, né? Mesmo que a gente esteja na razão e às vezes dá aquele impulso de tipo, não, agora eu vou brigar também com essa pessoa para dizer que é para ela sentir a minha ira também. Se a gente está centrado, né, consciente de nós mesmos, muitas vezes é isso, a gente vai respirar, que nem a Rafa fez agora, dar uma respirada, né, saber que aquela pessoa está passando por um momento difícil, né, porque quando a gente vai para um eu inferior, né, a gente está no eu de sobrevivência, a gente está tentando ali colocar a nossa sobrevivência a todo custo, né, mas a gente tem N camadas da nossa própria consciência, né? E quando eles falam plano mental, é sobre todas essas camadas do nosso ser, né? Da, de emoções, sentimentos, pensamentos e tudo mais. E a gente precisa buscar esse autoconhecimento, né? Então, então, o quanto é importante a gente estar consciente e buscando esse autoconhecimento para a gente saber quem a gente é, né? Contudo, lembrai-vos sempre que não podeis destruir realmente o princípio de ritmo, porque ele é indestrutível. Podeis simplesmente vencer uma lei contrabalanceando-a com outra, e assim manter-vos em equilíbrio. As leis do balanço e contrabalanço estão em ação, tanto nos planos mentais como, como nos físicos. E a compreensão dessas leis habilita o homem a parecer destruir as leis, quando ele simplesmente exerce um contrabalanço. Ritmo. Ritmo é do pêndulo, né? É. Sim, é como a gente querer acabar com o mal, né? Tipo, nunca, o mal ele sempre vai existir, né? Pelo menos no planeta Terra, né? Tipo, o bem e o mal, essas polaridades sempre vão existir. Mas cabe a gente, acho que é a tomada de consciência mesmo, né? Da polaridade que a gente quer exercer mesmo.
Nada escapa do princípio de causa e efeito, mas existem vários planos de causalidade, e pode-se empregar as leis do plano superior para vencer as leis do inferior. Pela compreensão das práticas da polarização, os hermetistas elevam-se a um plano superior de causalidade, e assim contrabalançam as leis dos planos inferiores de causalidade, tornando-se aptos a dominar as suas condições e emoções e a neutralizar o ritmo. Como já explicamos, eles podem escapar de uma grande parte das operações de causa e efeito do plano ordinário. As massas populares são impulsionadas, obedientes aos seus guias, às vontades e desejos dos outros mais fortes que elas, aos efeitos das tendências hereditárias, às sugestões dos que as rodeiam e às outras coisas exteriores que tendem a movê-las no tabuleiro de xadrez da vida como simples peões. Elevando-se sobre estas causas influentes, os hermetistas avançados alcançam um plano elevado de ação mental e, dominando as suas condições, seus impulsos e suas sensações, criam para si novos caracteres, qualidades e poderes, pelos quais dominam os que ordinariamente o rodeiam, e assim tornam-se praticamente jogadores em vez de simples peões. Tais pessoas ajudam inteligentemente a jogar a partida da vida, sem serem movidas no seu caminho e caminhando com mais força e vontade. Empregam o princípio de causa e efeito sem serem empregados por este. Sem dúvida que ainda as mais elevadas estão sujeitas ao princípio, como se ele se manifesta nos planos superiores, mas nos planos inferiores da atividade são senhores em vez de escravos, diz o Caibalion. A causa e efeito é a gente tomar a rédea, né? Pra parar de viver só o efeito das escolhas dos outros, do nosso sistema familiar, do nosso meio, pra gente criar a causa, né? Causar. Uma Exercer o das pessoas que livre-arbítrio, né? causam é causar na própria vida. Trazer intenção pra Sim, isso. exato. Isso a gente vai adquirindo com maturidade, né? Tem coisas que é o tempo e a maturidade que nos dão a força de exercer esses rompimentos, né? E quantas pessoas não fazem, por exemplo, fazem a faculdade de medicina porque o pai já é médico e aí só ficam nesse ciclo vicioso e Que a gente ordinário tava da falando vida, no outro encontro. e sem se questionar, né? Então é interessante a gente ver que isso é uma força que vem de dentro para fora, né? Essas leis também é interessante a gente ver que tudo isso nos dá conhecimento de que toda essa força, né, essa força de vontade, livre-arbítrio e essas leis universais, elas não vêm, elas são algo que vem de cima para baixo, né? Hoje eu estava escutando a Luciana Galvão e ela deu um exemplo muito legal, que a gente tem que virar um funil, né, onde a parte mais fininha é embaixo e ele vai indo para cima, assim, sabe? Como se a gente conseguisse canalizar os conhecimentos e os saberes do plano astral, do plano espiritual, para que a gente plano mental, né? e do plano mental, para que todo esse conhecimento seja uma base para a nossa individuação, né? Para que a gente tudo venha de cima e ele vá se afunilando embaixo, a gente cria esse processo de individuação. Quando a gente está ao oposto, é como se isso a gente não eleva a nossa consciência, não busca questionar as realidades, as nossas possibilidades também, e a gente acaba sendo mais um dentro desse grande coletivo, né? Sendo mais um sendo manipulado, mais um sendo jogado de lá para cá, porque agora o mundo vai ser assim, então eu tenho que seguir, né? Agora eu tenho que achar um emprego assim, assim, assado, porque o coletivo acha que tem que ser assim.
né? Então eu acredito que essas qualidades, essas novas características, elas vêm a partir do nosso estudo, né? Então, da gente sentir essa força internamente, né? Porque não adianta nada também a gente querer alguma coisa, mas não ter força para exercer isso, né? A gente não vai conseguir realizar, porque nos falta essa clareza do que a gente pode fazer, né? Então, é interessante a gente estar sempre reforçando o nosso livre-arbítrio, né? Que é essa capacidade que todo ser humano tem de criar a sua realidade independente do coletivo que se apresente, né? A gente pode ver isso na vida de todos os filósofos que fizeram grandes revoluções no mundo, né? Tipo, agora eu tô fazendo a graduação em psicanálise e a gente vê, tipo, Freud, que apesar de eu achar que o Jung foi além dele, mas ele, cara, ele era uma pessoa sozinha que batalhou muito numa realidade que estava todo mundo indo contra ele, sabe? Mas ele foi um único indivíduo batalhando pelas coisas que ele acreditava, sabe? Então isso é muito inspirador de mostrar o quanto que a gente é forte, sabe? Tudo bem que teve épocas que a gente já foi queimado também, mas acho que isso não vai acontecer nessa modernidade de internet e tudo mais, mas é interessante a gente pensar o quanto que a gente precisa também aprender a canalizar essa força, né? E aprender que essa força é um processo que a gente faz individualmente, né? Cada pessoa tem a sua metodologia, né? Continuando aqui no texto, então. Os sábios servem no plano superior, mas governam no inferior. Obedecem às leis que vêm de cima deles, mas no seu próprio plano e nos inferiores a eles governam e dão ordens. E assim, fazendo, formam uma parte do princípio, sem se oporem a este. O sábio concorda com a lei, e compreendendo o seu movimento, ele o opera, em vez de ser cego escravo. Do mesmo modo que o hábil nadador volta o seu caminho e faz este caminho, conforme a sua vontade, sem ser como a barca que é levada para cá e para lá. Assim é o sábio em comparação do homem ordinário. E contudo, o nadador e a barca, o sábio e o ignorante, estão sujeitos à lei. Aquele que compreende isso está bem no caminho do domínio. Em conclusão, permitimos-nos chamar a vossa atenção para o axioma hermético. A verdadeira transmutação hermética é uma arte mental. No axioma acima, os hermetistas ensinam que a grande obra de influenciar sua própria roda é realizada pelo poder mental. O universo, sendo totalmente mental, é claro que só poderá ser governado, pela mentalidade. E nesta verdade acha-se contida uma explicação dos diversos poderes mentais que estão tomando muita atenção e estudo nesses primeiros anos do 20º século. Debaixo e atrás do véu das doutrinas dos diversos cultos e escolas, acha-se ainda constantemente o princípio da substância mental do universo. Se o universo é mental na sua natureza substancial, segue-se que a transmutação mental pode mudar as condições e os fenômenos do universo. Se o universo é mental, a mente será o poder mais elevado que produz os seus fenômenos. Se compreender isto, tudo que é chamado milagres e prodígios será considerado pelo que realmente é. O todo é mente, o universo é mental. O Caibalion. Acabou. Acabou-se. Essa última parte me fez pensar, né, que ele vem trazendo sobre os instintos que nos convidam a essa desarmonia nas nossas emoções, as heranças herdadas, tudo isso que está presente muito na matéria, né? Então,
A gente tem a energia telúrica, que é uma energia presente no planeta Terra, que influencia a vida de todos nós que aqui estamos. A gente tem o nosso corpo com todo o DNA que vem com diversas informações. A gente tem o ambiente que ele vive a partir dessa energia telúrica, a partir desse inconsciente coletivo, e tudo isso tem a sua ciclicidade, tudo isso já tem a sua memória, a sua forma de funcionar. Então, o que propicia realmente a mudança, como ele fala, né, a verdadeira transmutação, é a mente, porque o resto vai seguir no seu fluxo, agindo como é aqui no planeta, né, a gente tem os nossos ciclos, tem dia, tem noite, tem verão, outono, inverno, primavera, e é a mente que traz essa possibilidade, né? Ao mesmo tempo que é também aquilo que nos diferencia dos animais. Então, essa nossa capacidade de raciocínio, de criar as coisas, faz com que a gente esteja numa outra planície do tempo, né? Não superior, porque eu acho que essa ideia de superior que hoje se tem é Melhor. de superioridade, de a gente mata os animais e come eles, porque somos melhor que eles, mas de um lugar de Mais sutil. mais sutil, exato, de essa centelha, né? Eu acho E que mais amorosa também, né? é. Tipo, quanto mais sutil, mais amoroso é, né? E é como se é uma parte, é a nossa parte em comum com Deus também, né? A gente tem Em comum. o que nos anima, que é esse fogo, né, que traz o movimento, mas a parte que a gente também é Deus, também é esse mental, porque se aquilo que criou tudo é mental, né, a gente ter a nossa mente, conseguir fazer as transmutações, as mudanças, é o que nos torna semelhante. Então, acho que esse livro todo, acho que esse, né, o todo é mente, o universo é mental. Não dá para, obviamente, resumir o hermetismo nisso, mas é uma boa frase para simplificar o entendimento de tudo aquilo que a gente leu, sabe? E eu acho que Sim. é um livro que ele vai dando voltas nos mesmos assuntos, a gente vai Fixar o repetindo. conhecimento, né? É, muito nesse lugar, eu acho que de fixar, sabe? De ser um lembrete, tipo, olha, quando as coisas estiverem ruins, não esquece que tu tem a tua mente, sabe? Que tu consegue mudar as coisas. Quando tu vê um obstáculo, não esquece do teu mental, sabe? Não esquece o quanto Tudo começa na mente. Né? o quanto tu consegue mudar essa realidade. Vai demorar muitas vezes? Vai demorar, porque, enfim, é É o como tempo se daí, né? é tipo uma coisa incrustada ali, tá tipo muito tempo daquele jeito, tá duro daquele jeito. E aí a mente ela vai trazendo outras vibrações e aquilo vai se maleando e acho que com o tempo, né? Ele fala muito da persistência que tu tem que ter para da força de vontade, né? Da disciplina que tem que ter para conseguir chegar nesse estado mental da pessoa que tem o domínio desse conhecimento aplicado, né? Exatamente. E eu vejo isso até eu acho que em todos esses estudos, sabe? Porque, tipo, a gente estuda oráculo, a gente estuda energia e tudo mais, ele é um conhecimento que ele precisa encontrar um espaço interno para ele existir. É como se a gente estudasse até o ponto de tu ser aquilo, sabe? Como se esse conhecimento ele fosse perfazendo o caminho celular e essas informações elas fossem se introjetando ao ponto de tu se tornar aquela pessoa, sabe? Por isso que eu sinto que
é um caminho constante e eterno, esses conhecimentos, sabe? É um caminho onde tu vai ler esse livro hoje, tu vai ler daqui a 1 ano, 2 anos, e parece que tu vai ler coisas diferentes, tu vai compreender um pouco melhor, porque é isso, né? Parece que a tua mente também ela vai compreendendo aquela realidade de uma outra forma, porque tu também vai vivenciando a vida de outra forma, né? Tu vai entendendo que os teus comportamentos, os teus sentimentos, eles precisam mudar em relação à realidade que se apresenta, né? E aí quando tu compreende isso, tu compreende um princípio, aí tu já vai para o outro, sabe? Então, tudo tu vai tomando mais responsabilidade também. Então, por isso que eu acredito também que estudar isso é também chamar para si um senso de responsabilidade, de que eu vou contribuir também com o mundo, mas consciente das escolhas que eu estou fazendo, né? Eu vou contribuir para a realidade do outro pensando na realidade que eu quero criar para mim, né? Como é que eu vou tratar o outro, de uma forma onde esse tratamento seja ideal no mundo que eu vivo, né? Então, eu acho que isso vai ampliando esse espaço interno, né? Vai fazendo com que a gente também veja que muitas pessoas do passado tiveram comportamentos com nós, né? Que eram primitivos, que eram por uma necessidade de sobrevivência. Então, tipo, eu acho que uma coisa vai se embolando com a outra, assim, e aí tu vai começando a entender, e pelo menos pra mim é assim, bastante, né? E eu acho que a nossa vida, né, como indivíduo, né, ela vai se tornando melhor, porque a gente tá cada dia mais consciente da realidade que a gente quer criar. Uhum. Pelo menos eu sinto isso. Faz sentido. Faz sentido, né? Sim, sim, sim. Uhum. Muito bom, né? Ai, ai. Alguma... Como é que eu falo? Esqueci. Observação? Alguma observação mais que vocês queiram fazer Não, acho que sobre... não. Eu tava pensando que a Duda tinha falado da gente fazer uma por um e fazer coisas práticas. Foi algo que eu não pensei essa semana. E aí eu tava pensando que a gente podia fazer um próximo encontro de resumo. de resumo? É, tipo um próximo encontro, tipo um resumo, assim. Daí eu vejo de organizar direitinho e aí trago coisas de forma prática e aí a gente vai construindo junto. O que que tu acha? Acho uma boa? Acho que sim. Pode ser, né? Daí a gente vai escolhendo o próximo livro e vendo e vendo quando não, quando eu vou falando, vou pensando, vou baixando a voz. E vendo qual que é o próximo livro, quando que a gente começa. Tá bom. Uma boa, né? Então tá, é isso. Por hoje era só. Muito grata, Alice, por estar aqui com a gente. Eu amei que você está vindo. Tô adorando também. É um momento, assim, de ficar mais quietinho. Hoje eu não compartilhei muito, mas eu tava aqui presente. Isso, Mas a tua energia contribuiu para que a gente compartilhasse. Então, assim, é igual na constelação. Às vezes a gente fica quietinho uma constelação toda, mas a gente está presente. E é isso que conta. Exatamente. É isso que conta. Hum. tem dias e dias, né? Tem dias e dias. Eu só falo muito porque eu que leio, né? Senão... É, tu engata a Mas eu falar. engato a falar, porque Hoje eu eu também sou tô. mais quieto sempre. Mas hoje eu também tô mais quietinha, assim, não foi dos dias que eu mais falei, tava mais. Tô com energia baixa. Tô mais cansadinha, assim. Eu achei muito legal essa ideia de fazer da prática, de É uma fazer, prática, trazer né? uma boa ideia. Vamos pensar umas ideias boas pra fazer. Tava me vindo umas na cabeça. Eu acho legal. Então tá. Então é isso, dona Alice. Obrigado pela presença. Muito obrigada.
Pra esse Depois momento. a gente pensou em botar no grupo umas 3 opções de livros que a gente tem aqui, né, em casa também. E Uhum. aí a gente vai abrir uma enquete sobre os livros e deixar a galera votar, assim, pra ver qual vai ser o próximo que a gente vai ler. Tá bom. Tá Ótimo. bom? Então tá bom. Ah, a Duda mandou mensagem aqui. Até o próximo encontro, então. Dormiu com a Até o filha próximo. enquanto fazia dormir. Dormi. Queridas. Então tá. Bom feriado amanhã. Beijo, boa Ah, noite, bom bom feriado. feriado. Obrigado, até o próximo encontro. Bom descanso. Beijo, Tchau, até. tchau. Tchau. Só vai ficar assim. Tá bom, né? Não tem como ampliar? Não. Então tá, galera que nos acompanhou no YouTube. Esse foi o finalzinho do livro do Caibalion, né? Um estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. Espero que vocês tenham gostado, né? Deixem um comentário sobre como é que foi participar dessa jornada com nós. O nosso foi bem gratificante estar reunidos assiduamente Uhum. todas as semanas. Quando que mês que a gente começou? Depois a gente vê isso. Depois a gente vê, né? Mas foi muito bom para nós. A partir da semana que vem a gente vai fazer essa parte daí prática, né, que a gente vai estruturar isso, que eu ainda não tenho ideia de como que vai ser. Eu também não. Mas a gente se encontra aí no próximo vídeo. Na verdade, a gente vai deixar o link do nosso grupo, que a gente não deixou em nenhum dos encontros, né? O link do grupo para as pessoas que vêm no YouTube e participar do nosso grupo do WhatsApp. Será que não tá? Eu acho que não. Eu, pelo menos, não botei. Mas aí vamos deixar o link, se não tiver. Então não esquece de deixar uma curtida, se inscrever no canal da Mag, né, deixar um comentário sobre como que foi para você essa jornada. E a gente se encontra no próximo Melhor. Beijo!